tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula nossa, mas antes eu sempre peço para vocês não esquecerem de pegar uma coisa. Alguém aí lembra o que é? Não lembram? Ah, alguém lembrou, ouvi daqui. Isso mesmo, a nossa Bíblia. Ela que tem todas as verdades, todas as coisas que nós precisamos saber, tudo que Deus quer falar com a gente, é o nosso escudo e proteção. Então vai lá, corre, busca a sua Bíblia, que eu já volto e tô aqui te esperando, hein? Direita, volver. Meia volta, volver. Esquerda, volver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marca, passo. Me preparo para a luta. Visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal. Eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer. Só com Ele vou vencer. Isso, voltaram com a Bíblia muito bem. Agora nós estamos prontos para vencer uma batalha, não é mesmo? Isso, e hoje nós vamos falar de uma batalha. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos orar, pedindo ao Papai do Céu para vir, nos abençoando, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem nos protegido, Ele nos criou, Ele nos amou, nós também amamos Ele, então nós vamos agradecer. E agora, ó, atenção, concentração, porque é hora da oração. Vamos fechar os nossos olhinhos, juntar as nossas mãozinhas, baixar a nossa cabecinha e orar assim. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigada, Papai do céu, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, nos protege de todo mal e nos protege de tudo que o inimigo prepara para as nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez e pedimos para que o Senhor já venha abençoando a palavra de hoje, preparando o nosso coraçãozinho para aprender mais de Ti. Essa oração que fazemos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez sua oração aí, né? Muito bem. Agora nós vamos começar a nossa história. E para isso, ó, aguarde só um pouquinho que a tia já volta. Lá na Bíblia tem um versículo que eu gosto muito. E todo mundo conhece esse versículo, é muito conhecido. Até você, eu aposto, que conhece também. E tá lá em Josué 1:9. E tá dizendo assim, ó. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso mesmo. O Senhor nos manda ser fortes e corajosos. Não ficar apavorado com nada e nem ficar triste e desanimado. Porque Ele está com a gente em todos os momentos e em todos os lugares. E é disso que a gente vai falar hoje. Naquela época, lá em Israel, quando o povo obedecia a Deus, eles tinham tudo. Eles viviam bem, eles viviam felizes, eles tinham fartura. Mas aí, eles começaram a desobedecer a Deus. As coisas começaram a piorar muito. Tinha um rei muito malvado que mandou saquear toda a cidade. Eles roubaram as comidas, roubaram as roupas, roubaram tudo que eles tinham de valioso e carregou para lá, para outra cidade e deixou eles sem nada. Isso aconteceu porque eles saíram da direção de Deus. Só que aí eles precisavam reconquistar todas essas coisas que eles tinham perdido. E eles precisavam através de uma batalha. Eles tinham que vencer uma batalha para reconquistar tudo isso que eles tinham perdido. Só que eles estavam com muito medo. Por quê? O exército de Israel era pequenininho, bem fraquinho. E o exército do rei de Císera era enorme, tinha armas, tinha carros, tinha cavalos, então eles tinham medo de guerrear. Mas existia uma mulher chamada Débora, que ela confiava muito no Senhor, muito. Ela era temente a Deus, ela sabia que Deus estava com ela em todos os momentos. Sim, ela sabia. Então,
Isso fazia dela uma mulher sábia, uma mulher corajosa. E ela era considerada profetisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus falava com ela e ela falava para as pessoas o que Deus tinha falado. Isso mesmo, ela era uma mensageira da palavra de Deus. E aí, todos os povos procuravam ela para poder saber o que Deus queria falar, qual seria o julgamento dela naquele sentido, sobre algum fato, alguma situação. E eles procuravam ela sempre ficava sentada debaixo de uma palmeira, na sombra, só esperando as pessoas procurarem ela, enquanto ela passava a mensagem de Deus para as pessoas. E aí, o que aconteceu? O rei Baraque mandou os mensageiros deles ir procurar Débora lá debaixo daquela sombra que ela ficava sentada, daquela palmeira, e pediram para ela uma resposta da parte de Deus. Falaram com ela que eles tinham que guerrear contra o exército de Císera, mas eles estavam com medo. E aí Deus mandou Débora dizer para Baraque, através dos seus acompanhantes que estavam ali, um recado. E mandaram para ele um recado dizendo que Deus estaria com eles, que era para Baraque ir para a guerra sim, sem medo, porque eles iam vencer a guerra. Só que, gente, Baraque, ele era medroso. Ele não temia Deus como Débora temia. E ele não acreditava que se ele fosse para a guerra, ele ia vencer. Vencer como? Se o exército dele era fraquinho. Ele era general do exército de Israel. Baraque era general do exército de Israel e tinha medo. Olha, um homem poderoso e forte com medo. Enquanto uma mulher sábia e corajosa tinha muito temor a Deus e sabia que se ele fosse para aquela guerra, ele ia vencer. Então ele foi lá e tirou a prova, foi lá falar pessoalmente com ela. Falou: Débora, olha, eu não vou não, porque eu não vou vencer essa guerra. Eu não tenho muitos soldados, eu não tenho arma. E aí Débora falou com ele: mas Deus ordenou que você fosse forte e corajoso. Então você tem que ir pra guerra sim, porque a vitória é sua. Aí Baraque, sabe o que ele falou? Eu só vou pra guerra se você for comigo. Ele falou para Débora que só ia para a guerra se a Débora fosse com ele, uma mulher. Mulher não participava das guerras. Só que aí, o que ela fez? Ela falou: eu vou. Já que você não teme a Deus, já que você não confia tanto em Deus, já que você não está confiando no que eu estou te falando, que Deus mandou te falar, então eu vou. Débora foi muito corajosa, porque ela sabia que Deus estava com ela. E aí ela foi para aquela guerra, para aquela batalha, junto com o exército de Baraque. Chegando lá, houve uma confusão. Quando o exército do rei de Císera começou a chegar, os cavalos deles começaram a enlouquecer, começaram a pular, começou a ter uma bagunça danada no exército dele. As pessoas que estavam ali, os soldados, começaram a fugir, correr, porque eles ficaram com medo do exército de Baraque. Parecia que eles estavam vendo uma muralha na frente deles, sabe? Era o Senhor, a presença do Senhor que estava ali. E aí, eles começaram a fugir, fugiram até a pé, largaram os cavalos para trás. E aí ninguém entendeu nada. O exército de Israel partiu atrás deles, fugiram, correram atrás deles para pegar eles. E aí a guerra terminou, a batalha terminou, o exército de Baraque terminou vitorioso. Eles ganharam a batalha, reconquistaram tudo aquilo que eles tinham perdido e eles comemoraram muito, muito, muito. Eles cantarolaram, eles pularam, eles brincaram, agradeceram muito a Débora pela profecia que ela tinha mandado para eles através do que Deus tinha comandado e ficaram muito felizes pela vitória. E é assim com a gente também. Quando Deus manda a gente ser forte, corajoso, nós temos que ser. Porque se Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas, nós temos que saber que nós somos mais do que vencedores. Então essa foi a história de hoje, contando a história de Débora, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher sábia, que confiava muito em Deus. Que nós possamos ser como Débora era, não é mesmo? Confiar muito no Senhor, ouvir a voz dEle, ser muito forte e muito corajoso. Tá bom? Não podemos esquecer que se Deus está conosco, nós temos toda a força junto com Ele. Mas Ele precisa estar com a gente. E para Ele estar com a gente, o que a gente precisa fazer? Obedecer.
obedecer a Deus, obedecer o nosso papai, a nossa mamãe, não fazer maldade, porque Deus não se agrada. Tem que fazer coisas que alegram o coração do Senhor. Aí sim, Ele vai estar com a gente e Ele vai nos proteger de todo mal e Ele nos vai fazer fortes e corajosos. Então essa foi a mensagem de hoje, foi a aula de hoje. Então, conta essa história pro seu amiguinho, pro seu primo, pra sua prima. Espalha a história de Débora, a mulher corajosa. Fala que ela foi pra guerra com Baraque, ganharam uma guerra sem nem lutar, porque o outro exército fugiu com medo. E é assim que Deus faz na nossa vida. Então hoje, essa foi a nossa história de coragem. Deus nos faz corajosos. Eu sou corajosa. E você? Titia está com muita saudade, o Ministério Infantil está com muita saudade. Em breve retornaremos em nome de Jesus. Mas enquanto isso, estamos aqui bem juntinhos também. Então, até domingo que vem, na próxima aula. Que vocês fiquem com Deus, se cuidem direitinho, tá, pessoal? Pra gente ficar junto logo. E a gente se vê por aí. Um beijo, tchau!